Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 2 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é o reino, o mundo e eu. O nosso texto base está em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, que vai dizer assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O nosso texto começa dizendo que viver no mundo sem ser do mundo é um desafio que enfrentamos diariamente como cristãos. Embora estejamos inseridos em um contexto de múltiplas influências, a Bíblia é clara ao nos alertar sobre os perigos de amar os valores mundanos. Esse amor não é sobre pessoas, mas é sobre aderir aos padrões e desejos que contradizem o reino de Deus. Jesus enfatizou que, apesar de estarmos no mundo, não pertencemos a ele, e mais ainda, fomos enviados para testemunhar. Esse equilíbrio nos exorta a não confundir presença com pertencimento. Nós vamos comentar um pouco sobre esse devocional de hoje, que fala de uma relação muito interessante entre o reino de Deus, o mundo e nós, como cristãos. Uma relação que tem uma certa tensão. E ao invés de nós tentarmos resolver essa tensão procurando posicionamentos extremos que aliviem a tensão, nós precisamos procurar pelo ponto de equilíbrio que nos mantém na zona de tensão. Guarde esse conselho. A zona de tensão não é um lugar que devemos fugir, mas a zona de tensão é um lugar em que aprendemos a nos equilibrar, para que não venhamos ter posições extremistas e polarizadas. Então, quando pensamos nessa relação, o reino, o mundo e eu, algumas coisas precisam ser organizadas. Primeiro, o reino de Deus é Deus. Segundo, o mundo e todos que neles habitam, tudo foi criado por ele, tudo é dele e tudo é para ele. Contudo, esse homem separado de Deus por causa do pecado, ao invés de ser um agente abençoador da criação, Isaías vai dizer que ele vai se tornar um agente contaminador do mundo, em que a terra é contaminada por causa dos seus habitantes. E por causa dessa legalidade trazida aos poderes espirituais da maldade por causa do pecado, esses poderes espirituais, o príncipe da potestade do ar que atua sobre os filhos da desobediência, ele vai interferir no curso do mundo. E desviar o curso nada mais é do que se distanciar do projeto, da proposta e do propósito original de Deus para com o mundo e toda a criação. O que é maravilhoso nessa história é que Deus, criador dos céus e da terra, nunca deixou de amar o seu mundo. E por isso Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que esse mundo fosse salvo por ele. Para que por meio da cruz, os céus e a terra e o mundo se reconciliassem de novo com Cristo, porque nele todas as coisas foram criadas. Por meio do pecado, as coisas criadas se perderam do seu Criador, e por meio de Cristo, todas as coisas voltam a se encontrar com ele, com a origem e a finalidade de todas as coisas existirem. E então, a partir desse ato reconciliador de Deus por meio de Jesus, é formado um novo homem. Um novo homem é recriado, um novo homem é renascido, um novo homem para um novo mundo. Existe um fluxograma muito importante que precisa ser entendido, que Deus criou os céus e a terra, e criou o homem como um agente cultivador, guardião, abençoador da terra. Então esse homem se corrompe por causa do pecado e se torna um agente contaminador da terra, um agente corruptor da terra, porque a terra é contaminada por causa dos seus habitantes. Então, Deus envia o seu Filho para que por meio do seu Filho seja formado um novo homem para um novo mundo. Então Deus cria o mundo e cria o homem como um agente do seu reino para esse mundo, porém esse homem se perde do seu reino e esse homem se torna um agente contaminador na terra. Ele cria um novo homem para um novo mundo. É o processo por meio do qual todas as coisas serão restauradas. Então, por meio da fé, somos renascidos em Cristo Jesus. Então, somos homens nascidos do alto, homens nascidos do mundo de Deus. Somos de Deus, porém, estamos no mundo e não somos deste mundo. Então a grande questão desse devocional é justamente sobre essa tensão. Como viveremos até que todo o mundo seja do nosso Deus e seu Cristo, como cumprimento da visão profética de João em Apocalipse. Para compreendermos melhor a como lidar com essa tensão sem termos que religiosamente fugir dela, vamos entender reino de Deus como influência. O que é influência? Influência é a capacidade de afetar ou moldar comportamentos,
crenças e decisões das pessoas. No contexto do reino de Deus, podemos dizer então que reino é uma influência exercida pelo rei do reino no seu povo. Portanto, estar no reino de Deus, ser do reino de Deus, nada mais é do que estar sujeito à influência direta desse rei do reino sobre todas as áreas da vida. É sermos conformados, modelados pela realidade desse reino que é espiritual e eterno. Enquanto estar no curso deste mundo desviado do curso original de Deus é estar sob a influência do príncipe da potestade do ar, que atua, que influencia nas decisões, nos comportamentos e nas crenças dos filhos da desobediência. Portanto, entender reino como influência nos ajuda a compreender o que Jesus está falando sobre o reino que é invisível porque está dentro de nós. Nos ajuda a entender o porquê que antes de trazer um novo mundo, ele forma um novo homem para um novo mundo. Primeiro ele precisa trazer esse reino para dentro de nós, para que possamos reinar junto com ele sobre um novo mundo. O homem só foi expulso do Éden depois que dentro dele ele decidiu ser Deus do seu próprio mundo. Se reino é influência, o reino de Deus nada mais é do que Deus governando o homem interiormente, Deus governando dentro do homem para que junto com o homem governe sobre a terra. Quando o homem começa a se mover a partir de uma outra influência, você vê o surgir de uma outra realidade, o surgir de um novo mundo governado por uma outra influência. E diante dessa tensão, nós somos desafiados hoje a nos posicionar, lembrando que a indefinição já é um posicionamento. Jesus em Lucas capítulo 17, versículo 20 vai dizer: não vem o reino de Deus em visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Essa palavra visível aparência, ela tem o sentido de observação religiosa. Isso quer dizer que o reino de Deus, ele não vem por meio de uma observação passiva, cerimonial e religiosa, mas a partir de um posicionamento interior, de uma realidade invisível, porém inabalável, que acontece de dentro para fora. Assim como Jesus vai explicar para Nicodemos que aquele que é nascido do reino é como aquele que é movido pelo vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é guiado e é conduzido por ele. Se nós entendemos que o reino é influência e nós estamos no mundo sendo influenciados pelo reino de Deus, como vamos lidar com o mundo? O Deus amou o mundo, mas ele fala que nós não devemos amar o mundo, mas ao mesmo tempo ele falou que nós não somos do mundo, mas nós somos enviados ao mundo. Então de que mundo nós estamos falando? Vamos tentar organizar o conceito de mundo em 4 perspectivas diferentes. Primeiro, quando nós falamos de mundo, nós falamos de mundo criação, o mundo cosmos, que se refere ao universo criado por Deus. Em João 1:10 fala que ele estava no mundo e o mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. Então ele está falando que ele estava no mundo, o mundo criação, o mundo cosmos. Num segundo momento ele vai falar que o mundo não o conheceu, e aí pode estar se referindo ao mundo como humanidade, como criaturas do cosmos. Por isso que pode parecer a mesma palavra no grego, mas uma compreensão ampliada, porque quando ele diz que ele amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu filho para todo aquele que nele crê não pereça, fala que ele amou o mundo criação e enviou o seu filho para que o mundo humanidade o conheça, creia nele e seja salvo por ele. Então nós vemos o mundo criação, o mundo humanidade, o mundo de criaturas do cosmos de Deus, e vemos também o mundo como estrutura governamental, como um sistema de valores que vai aparecer nas escrituras como um mundo oposto ao mundo de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16 vai dizer: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está falando aqui de mundo como um sistema de valores, padrões corrompidos, uma ordem governamental caída que se opõe à vontade de Deus, um curso deste mundo que é um curso desviado ao curso original de Deus. E um outro aspecto também muito interessante com relação ao mundo é quando você vai ver que aparece a palavra aion, que não é a palavra cosmos, no sentido de mundo criação ou mundo humanidade. E aqui quando fala de um mundo aion, está falando de uma presente era. Por exemplo, Romanos capítulo 12, 2 fala sobre não se conformar com esta era, com este aion, ao mundo como um fragmento do tempo. Ou seja, está falando sobre a mentalidade de uma era, está falando de um período de tempo em que se estabelece uma influência que tem começo e que tem fim. Isso é muito interessante. Por quê? Porque este mundo tem como objetivo viver apenas o
aqui e o agora. Por quê? Porque é tudo que esse mundo tem, o aqui e o agora. É como se durante um período de tempo o homem entrasse debaixo de uma influência, de uma realidade que não existe, que é ilusória, porque ele tem começo e tem fim. Logo, tudo aquilo que passa não pode ser de verdade, porque apenas aquilo que é de verdade dura para sempre. E por isso que por meio da iluminação do Espírito temos a capacidade de ver de novo em Cristo a realidade como ela é. Então, duas coisas precisamos entender: que existe uma influência espiritual que atua desviando o curso do mundo por meio dos filhos da desobediência. Então fala de uma influência 100% legalista. Se há desobediência aos princípios de Deus, há uma influência para interferir no curso das coisas. Portanto, Satanás, que significa inimizade, ele tem influência por causa do princípio da legalidade, por causa de um princípio legal, legislativo. Então, por causa dessa legalidade, ele pode atribuir para si mesmo possuir um reino, no sentido de influência, mas não no sentido de natureza. Ele exerce uma influência sobre o mundo por causa da desobediência dos homens, mas isso não quer dizer que ele tem natureza real, porque ninguém se torna aquilo que não foi criado para ser. Se ele não foi criado para ser rei, ele nunca será rei. Por isso que nas escrituras ele é chamado de príncipe. Você vai ver isso em Efésios 2, João 12:31, João 14:30, João 16:11. Ele é chamado de príncipe, que é a palavra que está relacionada a um líder de uma ordem. Ele exerce uma liderança, uma influência sobre o mundo por causa da desobediência, mas ele nunca será rei, porque ele não tem natureza para ser rei. Então, a partir desse entendimento, nós percebemos que reino é uma influência espiritual, e existe o Espírito de Deus, e existe o Espírito do mundo. Existe o Espírito de Deus que nos ensina a viver a partir de Deus, no reino de Deus, e existe o Espírito deste mundo, que vai influenciar o homem a continuar vivendo na desobediência, porque enquanto houver desobediência, ele tem influência. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz que os que estão em Cristo não receberam o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para conhecer o que por Deus foi entregue, dado generosamente. O espírito do mundo tem a ver com o caráter, a ideia, a intenção, a natureza desse império, desse poder exercido pela manipulação e o controle. Para manter o curso deste mundo, essa influência que atua sobre a desobediência tem que transformar a verdade em mentira, tem que adulterar os valores e os princípios, para que então continue promovendo independência e morte. E o que fazer diante dessa guerra de influência? Como viver no mundo se nós não somos do mundo? João capítulo 15, versículo 19, Jesus vai dizer que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E ao mesmo tempo, em João 17, do versículo 16 ao 18, ele vai dizer que ele nos enviou ao mundo. Então a verdade é que nós não temos que fugir do mundo. O desafio é saber como enfrentar todos os dias a influência que interfere no curso deste mundo. Quando Jesus está falando de que estamos no mundo, mas não somos do mundo, fala de duas coisas extremamente importantes: presença e pertencimento. Nós precisamos estar nesse mundo, mas deixar bem claro que não pertencemos a esse mundo. Então Cristo intercede por nós diante do Pai para que permaneçamos no sentido de presença no mundo, manifestando a realidade do mundo de Deus, para que o curso desse mundo seja influenciado, pela realidade do mundo, do reino de Deus que está em nós. Portanto, quando João fala em 1 João capítulo 2, versículo 15, que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, não está falando de pessoas. Não amar o mundo é totalmente diferente de não amar pessoas. Muitas vezes, por não termos clareza sobre os conceitos, corremos o risco de acreditar que não amar o mundo é não amar pessoas, que não se relacionar com os valores e os princípios e os padrões desse mundo é não se relacionar com pessoas. Não se conformar com o mundo é ser contra o posicionamento das pessoas. O que a Bíblia está falando é que nós não devemos amar o mundo no sentido da forma como o mundo ama. Ele está falando aqui de concupiscência, está falando de cobiça, está falando de desejos sem limites. Se para que eu me sinta melhor eu preciso me livrar do mundo, me separar das pessoas, o problema pode não estar com o mundo e com as pessoas, mas com o fato de eu não saber lidar com a minha própria estrutura de desejo. Não amar o mundo não deve ser entendido no sentido de não amar pessoas, mas esse não amar o mundo deve ser entendido no sentido de não ter afeição, não ter apego, não ter nenhuma ligação ou uma relação com os valores que regem o curso desse mundo caído. Por isso que ele vai falar que quem ama o mundo e como o mundo ama, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque a maneira como Deus ama é totalmente diferente da forma como o mundo ama. Ele não está falando que eu tenho que ser contra o mundo e contra as pessoas. Ele só está dizendo que é preciso um posicionamento, definir a quem amamos e definir como amamos.
Trata-se de uma questão de definição e posicionamento. A questão é se somos influenciados pelo amor que move Deus ao mundo ou se somos influenciados pela cobiça que move um mundo sem Deus. Portanto, não tem a ver com eliminar pessoas, mas sobre eliminar uma influência. Eu posso estar com pessoas, mas não estar sob a mesma influência. Por isso que se trata de definição e posicionamento, de estar presente sem pertencer a, assim como Noé, que era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e não separado dos seus contemporâneos. Assim como o desafio também não é de eliminar o desejo, mas de governar o desejo sobre a influência do Espírito Santo de Deus. Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e o mal nos nossos desejos muitas vezes não consiste naquilo que queremos, mas no fato de queremos demais. Por isso que Jesus em Lucas 21:34 vai dizer: acautelai-vos de vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Portanto, o problema não está com as pessoas, mas sim com a influência que interfere no curso do mundo. Portanto, o problema não está com as pessoas, mas com a influência que atua sobre o curso do mundo, a influência que mantém as pessoas na desobediência. Então, a partir do momento que entendemos que a questão é definição e posicionamento, à medida como nós nos posicionamos, vai definir a forma como o mundo vai se posicionar. Muitas vezes somos influenciados pelo curso do mundo por falta de posicionamento, mas ao mesmo tempo, à medida que nos posicionamos, nós vamos ver que esse mundo também vai se posicionar com relação à influência que está sobre nós. Se você fosse deste mundo, você seria amado pelo mundo. Jesus vai dizer isso em João capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Aqui o mundo refere-se a esse sistema de valores que é contra os valores do reino de Deus. Quando nós nos posicionamos com relação aos valores do reino de Deus, é muito provável que não sejamos mais tão amados como éramos antes. E o que nós vamos fazer com relação a isso? Será que nós vamos relativizar nossos valores para que possamos ser bem aceitos pelo mundo? E o que nós vamos fazer com relação a isso? Será que nós vamos nos separar do mundo e vamos nos relacionar apenas com as pessoas que nos amam? Será que ainda que não sejamos amados, somos capazes de continuar amando o mundo? A grande verdade é que, ainda que não sejamos amados, fomos enviados ao mundo para proclamar o amor de Deus. João 17:16, Jesus intercede pelos seus discípulos e por todos aqueles que haveriam de crer, dizendo: eles não são do mundo, como eu também não sou deste mundo, desta ordem caída, desse sistema de valores. Porém, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Primeiro, ele se refere ao mundo no sentido de um sistema de valores, de uma influência oposta à influência do reino de Deus. E depois ele vai falar de um mundo no sentido de humanidade, de como nós somos enviados ao mundo, para que por meio do testemunho do evangelho possamos transformar pessoas e redimir culturas. E assim cumprimos a nossa missão. João capítulo 13, a partir do versículo 34, vai falar: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E Jesus vai confirmar que nós devemos amar não apenas os nossos irmãos de fé, não só aqueles que nos amam, mas inclusive aqueles que nos odeiam e aqueles que nos perseguem. Mateus capítulo 5:43 vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Lucas capítulo 6:32 vai dizer: se amais o que vos amam, que mérito vocês têm? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Amem, porém, os vossos inimigos, façam o bem, emprestai sem esperar receber nada em troca. Então, concluindo, nós entendemos que o reino de Deus é influência, e estamos no mundo sob duas influências, e agora precisamos nos relacionar com esse mundo da mesma maneira que Jesus se relacionou com ele. Ele falou: Pai, assim como você me enviou para amar, eu envio eles para que eles amem. Isso vai nos ajudar a lidar com a tensão que existe entre o reino, o mundo e eu. Não quer dizer que vai resolver a tensão, mas vai nos ajudar a saber como lidar com ela, seguindo o exemplo e o testemunho de Jesus. Lembrando que amor não é conformidade. Você amar o mundo não significa você se conformar ao mundo, entrar no modelo, viver de acordo com o sistema de valores do mundo. Lembre-se da oração intercessória de Jesus por todos nós em João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde
do mal. Porque esse amor de Jesus não é um amor complacente, não é um amor carente, não é um amor que precisa ser aceito, que precisa se amoldar aos padrões do mundo, mas é um amor corajoso, baseado na verdade, que se posiciona como um agente transformador da realidade. Será que como homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus, somos capazes de amar ao mundo mesmo sendo odiados por causa da justiça? Será que seremos capazes de manter nossos posicionamentos mesmo diante de toda a pressão que existe no mundo? Que essa meditação te inspire a caminhar com ainda mais firmeza, sendo influenciado pelos valores do Reino de Deus, a fim de que você se torne uma influência modeladora em todos os lugares que você está. Que Deus te abençoe, espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.